Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu. Pessoal, eu sei que eu tô meio sumido, meio devagar aqui no canal, principalmente com as baterias, com o desulfatador. Tem muita gente nova chegando que tá um pouco perdido. Pessoal, é o seguinte, eu vou retomar os meus vídeos devagarzinho, mas eu queria começar deixando aqui pra vocês um vídeo antigo de quando eu tava descobrindo o desulfatador. Certo? Então eu pretendo trazer de volta alguns vídeos que estavam lá no outro canal, que foram deletados, tá bom? Tem algumas informações que estão um pouquinho desatualizadas, mas tem muita informação importante que vai ser útil e que vai te ajudar a montar o seu desulfatador, certo? Então eu vou trazer alguns vídeos antigos onde você vai poder ver a trajetória que a gente fez com o desulfatador, vai poder aprender para montar o seu, beleza? Então pega uma caneta, pega um papel e faz as anotações que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você, certo? Se por acaso você quiser todo o material atualizado, aprender tudo sobre o recondicionamento de bateria, tudo que a gente descobriu, a gente tem um curso em videoaula e tem uma apostila, um e-book, tá certo? Mas se não, você pode acompanhar nesse vídeo, nos outros, a gente vai disponibilizar a playlist e do mesmo jeito que muita gente há alguns anos atrás já aprendeu, já conseguiu recuperar a bateria, já aprendeu a carregar suas baterias, você também vai poder aprender, tá certo? Então logo mais eu vou preparar vídeos novos, vídeos atualizados, o material dos cursos é todinho atualizado, mas por enquanto eu vou conseguir trazer esses vídeos para vocês e eu tenho certeza que vai ajudar, tá certo? Então hoje você vai dar uma olhadinha aí como foi que a gente começou a descobrir o desulfatador capacitivo. Então vamos embora pro vídeo. Fala aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou fazer a segunda parte do vídeo sobre o carregador universal que carrega pilhas e baterias de 1 a 24 volts. Foi o que eu falei no outro vídeo, né? Muita gente gostou do carregador, curtiu, fez, viu que funciona. Alguns criticaram porque acham que não funciona, ou porque acham que é perigoso, ou porque acham que não serve para carregar um tipo de bateria ou outro. Então hoje eu gostaria de colocar umas informações que ficaram faltando, que o pessoal me pediu, né? Explicar mais alguns detalhes, que talvez pode até ser que o pessoal mude de ideia. Opa, desculpa o tranco aí. Pode até ser que o pessoal mude de ideia, mas não, a ideia não é mudar, ninguém mudar de ideia, né? É trazer mais informação. O ideal é que a pessoa, antes de falar, ela teste, né? Bom, então vamos parar de rodeio, de enrolação. O que eu vim falar hoje aqui? Hoje eu vim mostrar aqui, ó, da outra vez a gente fez o mais simples possível, certo? Mas dessa vez eu já vou colocar um fusível de proteção aqui, certo? Que inclusive dá até para você ver bem aqui como é que ele está ligado, né? Qual que é a ideia desse fusível de proteção? Se o capacitor queimar ou tiver qualquer problema, esse fusível vai queimar e não vai deixar estragar a sua bateria ou algum problema na rede elétrica, certo? Sempre lembrando que esse circuito aqui, como ele está ligado direto na tomada, se a gente puser a mão aqui em qualquer lugar vai tomar choque, ou se puser a mão nos terminais do capacitor, ou até se puser a mão aqui na garra enquanto está carregando. Então qual que é o lance aqui? Primeira coisa, monta tudo, conecta a bateria para carregar, monta tudo, depois você não vai pôr a mão em mais nada lá, você vai lá, liga na tomada, deixa carregar. Depois você desliga primeiro aqui da tomada antes de pôr a mão, só isso. O ideal é também pôr numa caixinha, né? Eu deixei assim para ficar bem fácil de a pessoa poder ver, né? No caso para ensinar. Os meus eu também deixo assim, mas eu tomo cuidado. Bom, então vamos lá. Quais pontos que eu gostaria de falar aí sobre isso? Bom, primeiro o pessoal me perguntou muito, Cadu, mas quantos volts que tem aqui na saída quando liga na tomada? O meu está dando 110, está dando 220. Gente, aqui nas garras, aqui, se a gente for medir a voltagem aqui direto, quando liga na tomada, ele vai dar a voltagem da rede. Se a sua rede é 110, vai sair 110 volts aqui. Se você ligar no 220, vai sair 220 volts aqui. Pô, mas 220 volts não vai estragar a bateria, não vai estragar a pilha? Bom, as baterias de chumbo, elas vão receber pulsos de 110 ou 220 volts, não é 220 volts direto. Então, quando você conecta na bateria e liga, ele vai estar dando pulsos na bateria de 110 ou 220 volts, que é isso que você quer, certo? Baterias de chumbo, para ela recuperar, você quer dar os pulsos nela. O que é bateria de chumbo?
Essas daqui, ó, bateria de no break, bateria de carro, bateria de moto e outras desse tipo aqui, né? Ela tá escrito que ela é de chumbo. Então essas baterias, para recuperar elas, você quer que ele leve pulsos de 110 ou 220 volts, certo? No outro vídeo eu falei que podia carregar pilha e bateria de lítio. Também pode. Só que é interessante fazer algo melhor para controlar essas baterias, porque as baterias de lítio são perigosas, como eu já coloquei num dos vídeos que eu fiz, né? O pessoal também me deu bronca porque eu falei para carregar bateria de lítio com isso aqui, e eles não deixam de ter razão. Então, tem um jeito da gente tornar mais seguro. As baterias de lítio, as pilhas e outras, elas não precisam receber os pulsos de 220 volts, mas também dá para carregar com ele. Como? Nós vamos colocar um capacitor que eu vou mostrar como é que faz. Então tá aqui, ó. O mesmo capacitor que eu uso para colocar no multímetro, para poder medir a carga na bateria, para proteger o multímetro, pode ser usado. Esse aqui é de 400 volts por 100 microfarads. Mas praticamente pode ser qualquer um. De 100 microfarads por 100 volts, poderia ser, enquanto ele está conectado na bateria, né? Não para ligar sem nada atrás, sem nada na saída aqui conectado. Não pode ligar na tomada enquanto não tem nada conectado aqui, a não ser que seja de 400 volts, porque a voltagem vai sair lá de 100 volts, certo? Então, idealmente, coloca um capacitor aí, de 250 volts no mínimo por 100 microfarads ou mais, certo? 250 volts por 100 microfarads ou mais. Mas isso não importa muito, né? Para você proteger o seu multímetro, não tem necessidade nem de ser de 400 volts. Então vamos lá. Aqui eu fiz até um desenho, ó, que tem alguns detalhes que eu vou comentar aqui, ó. O fusível de proteção, tá vendo? Aqui eu coloquei aqui, também está aqui. E nesse desenho também eu tenho o indicador que um amigo nosso comentou no vídeo. Depois o Google sumiu com o comentário, eu não achei mais, para agradecer o camarada. Como é um indicador de que tem carga, de que tem energia no capacitor, nesse capacitor. Então é um indicador de que está funcionando, certo? Que é muito fácil, a gente acrescenta um diodo, insere com um resistor, certo? Esse aqui é um resistor de 120K. Pode ser, acredito eu, entre 50 e 120K. Se for em 220, é melhor que seja de 100K, 120K. Se for em 110, até 50K eu acho que deve dar, certo? Aí esses dois aqui, a gente vai ligar um em cada terminal do capacitor aqui, ó. Conforme está o desenho aqui, certo? Então essa é a parte diferente que nós vamos testar durante o vídeo. E aqui, ó, a saída que vai para a bateria tá dessa forma, certo? Quando a gente vai pôr o capacitor, a gente põe o capacitor aqui, ó. Assim. Aí fica o capacitor aqui, ó. Para que serve esse capacitor? Tanto para a gente pôr o multímetro nele aqui para medir, se você estiver carregando a bateria de carro, ou se você for carregar baterias de lítio, de notebook, pilhas e outras coisas, mais qualquer outra bateria de qualquer voltagem, aí você põe o capacitor aqui. Por quê? Porque esse capacitor, ele vai ser responsável por absorver aqueles pulsos e vai, como se ele baixa eles ele vai ficar com a voltagem das pilhas. Se você tiver aqui 10 baterias de lítio, vai ficar 37 volts aqui. E o capacitor também vai ficar com 37. Embora ele receba 110 volts aqui, ele vai encher um pouquinho e já vai descarregar nas pilhas. Então o capacitor não vai deixar a pilha receber 127 volts. O capacitor vai manter um pouquinho acima da voltagem das pilhas. Ele vai transformar a alta voltagem em mais corrente para a pilha. Então ele absorve os pulsos. Se você for usar para medir a voltagem, por exemplo, com o seu multímetro, certo? Como está na bateria aqui, aí você pega o seu capacitor, que como eu já falei, pode ser qualquer um, certo? Porque ele só vai absorver os pulsos. Então, não importa qual seja.
Eu só falei de que tem que ser mais de 200 volts para caso de você resolver ligar isso aqui na tomada sem a bateria estar aqui. Aí ele vai encher até os 200 volts e vai estourar se ele for de 100 volts. Mas se você nunca for ligar na tomada sem estar conectado, que é o certo, pode ser qualquer capacitor. Como que você liga? O capacitor, ele tem essa faixa branca com os riscos no lado negativo do capacitor. Esse capacitor é um capacitor polarizado. Então ele vai estar com a faixa branca, é o lado negativo. Você liga o lado negativo, vamos supor que você quer medir a voltagem na bateria e não quer estragar seu multímetro. Então você põe aqui e liga desse jeito aqui, ó. O negativo do capacitor no negativo da bateria ou no fio que vai para a bateria e aqui no positivo da bateria ou no fio positivo que vai para a bateria. E aí você vai com o seu multímetro aqui e pode medir a bateria ou pode medir aqui no capacitor normal a voltagem, porque ele vai receber os pulsos, certo? Então isso aqui serve para proteger o multímetro, mas para você carregar pilhas de bateria de notebook ou qualquer outra que eu falei lá que o pessoal não gostou, porque disse que a bateria de lítio é perigosa, e é verdade. Então você não quer, quando é uma bateria de chumbo, eu vou repetir. Quando a bateria é de chumbo, de carro, de moto, de no-break, você quer que ela receba pulsos de 110 volts. Então você vai carregar assim. Quando você vai carregar a bateria de lítio, você não quer que ela receba pulsos. Ela não precisa disso. Não é bom para ela. Então você vai colocar só um capacitor no meio do caminho. O capacitor vai transformar aquela voltagem em corrente para carregar suas baterias ou suas pilhas. Então você pode pôr uma bateria de lítio aqui, pode pôr 10 baterias de lítio aqui, que vai dar 37 volts. A voltagem do carregador que ele vai estar mandando vai ser 100 volts. Então ainda vai estar sobrando 50 volts. O capacitor vai transformar os 100 volts em 50 e vai mandar para a bateria, para as pilhas, para as baterias, a corrente que você quer. Dessa forma você carrega com segurança, certo? As baterias de lítio. E funciona perfeitamente porque eu já carreguei. Então, se você não testou, não fala que não funciona, né? Por favor, faz o teste primeiro para você falar. A questão aqui é que isso aqui pode dar choque se você ligar na tomada sem estar conectada a pilha ou a bateria. Aliás, mesmo que esteja conectado, você não deve pôr a mão. Primeiro conecta a bateria, primeiro liga as pilhas, depois vai na tomada, certo? Beleza. Então agora eu vou falar disso aqui, ó. Vou colocar eles lá. Aqui o LED. Tanto faz o lado que vai ficar o LED ou o resistor. Você só emenda um no outro e conecta eles no capacitor. E o fusível você coloca no meio do caminho aí, ó. Eu vou tirar uma foto ou então você faz um desenho aí, ó, desse esquema. Copia, certo? Aqui está a explicação. Você vai assistir outro vídeo lá, você já assistiu, você vai lembrar, certo? Aqui então a questão, ó, o capacitor tem um lado e o outro lado. Aqui tem vários pinos, mas é tudo deste lado do capacitor. E aqui tem 4 pinos, mas é tudo do outro lado do capacitor. Então a gente só vai ligar eles dois. Tá ruim de ver aqui, né? Um lado em um terminal e o outro no outro terminal, como está o desenho aqui. Não tem erro. Certo? Beleza? Entendido essa parte? O fusível pode ser qualquer fusível. Só que depende da corrente que você vai usar. Depende do capacitor que você usa aqui. Se ele é um capacitor que manda pouca energia, né? Aí você pode usar um fusível de pouca corrente. De 5 amperes, de 2 amperes. O meu é de 2 amperes. Porque o meu capacitor é de 10 microfarads. 10 microfarads vai dar 700 miliamperes em 220. Certo? Aí você tem que assistir a playlist, assistir os outros vídeos para você entender qual capacitor que você deve usar, qual diodo que você deve usar e assim por diante. Então vou deixar a descrição desse vídeo aqui, a playlist, você assiste, principalmente o vídeo 65.1 no meu outro canal, que eu falo sobre a corrente dos diodos, do capacitor, enfim, certo? Se você quiser montar um desse pequeno, igual esse aqui, que der para carregar muito bem bateria de notebook, bateria de moto, bateria de no-break, assim por diante,
220 volts, você pode usar entre 5 a 10 UF, 5 a 10 microfarads por 400 volts. E o diodo aqui pode ser até o 1N4007, que ele suporta essa corrente, para esse capacitor que eu falei, certo? Maravilha, então, vamos passar para mais algum detalhe agora. Bom, pessoal, então aqui, ó, eu já coloquei o LED e o resistor, certo? Então, já está com o fusível lá também, já estava, né? Então agora, eu primeiro, como eu já falei, ó, conecto a bateria, certo? E agora que eu vou ligar a tomada, certo? Vamos ver se vai acender nosso LED. Pronto. Isso significa que está carregando nossa bateria, certo? Agora vamos ver como é que a gente faz para ver a voltagem da bateria? Então vamos lá. Pega o meu capacitor, tá? Se você quiser um padrão, se você for comprar, compra de 250 volts por 1000 microfarads. Mas se não, serve qualquer um, como eu já falei. O sistema já está conectado na bateria, certo? Então, eu vou ligar meu multímetro aqui, ó, nos terminais do capacitor, certo? Ó, na escala de 20 volts, porque eu vou conectar na bateria, certo? Então, ó, ele está se carregando, que é uma energia que fica, um pinguinho de energia que fica no capacitor. Mas, vamos lá. Ó, o nosso LED é apagado, vou ligar de novo na tomada aqui. Aliás, primeiro eu vou querer conectar na bateria. Então, depois que eu pus o meu multímetro ali, eu conecto o capacitor na bateria, certo? Agora, qual que é a voltagem do capacitor? Então, dessa forma, a gente está protegendo o multímetro, certo? Então, a voltagem da bateria que foi para o capacitor é 12,55, certo? Com o sistema desligado. Então, aqui vocês entenderam, né? Só ligar o multímetro no capacitor e o capacitor ligado na bateria. Agora, vamos conectar a tomada de novo. Vamos ver se nosso LED vai acender. Sistema ligado e a bateria carregando. Certo? Só que o que acontece? Nesse momento, a bateria não está recebendo os pulsos. Por que não? Porque é o capacitor que está recebendo. Então, para que a bateria receba os pulsos, a gente tem que tirar o capacitor, certo? Mas nós vamos usar ele só quando a gente for fazer a leitura. Bom, agora a voltagem está subindo rápido aqui, porque a bateria já estava quase carregada e sulfatada também, porque ficou muito tempo parada. Sulfatada não, ficou muito tempo parada, né? Bom, vamos desligar o carregador e vamos ver se o LED vai apagar. Sem pôr a mão em nada, desliguei a tomada e o LED vai se apagando. Vai se esgotando a energia que tem dentro do capacitor. Dessa forma ele indica para nós que está desligado o sistema e ao mesmo tempo que descarregou o capacitor. Muito legal, né? Então a gente tira aqui o capacitor e ó, desligamos o capacitor da bateria e agora ele está descarregando. Certo? Então, na medida que está carregando o sistema, quando ele está ligado, vou ligar de novo. Essa parte é a parte mais delicada, que a gente tem que tomar cuidado. Está carregando a bateria. Eu já falei que quando liga na tomada a gente não põe a mão em nada lá, certo? Então aí a gente vai ter que tomar o cuidado aqui com o nosso multímetro, quando a gente vai medir para não tomar choque. Eu estou segurando na borracha aqui, ó. O nosso capacitor está descarregando, agora vai encher com a energia da bateria, certo? 12,70 e pouco. Agora que está desconectado aqui, ó, só tem uma garra. Quando não está conectado as duas, o capacitor não recebe os pulsos. Então, agora a bateria está recebendo os pulsos de 110 volts. O que acontece é mais ou menos isso, ó. 12 volts a tensão da bateria, então o carregador faz assim na bateria. 110 volts, 110 volts, 60 vezes por segundo.
Se é um capacitor de maior capacitância, o pulso fica mais largo, 110 volts, é o tanto de energia que ele manda para a bateria. Quando a gente põe o capacitor ali, dessa forma, o que a bateria vai receber é isso. Ela está em 12 volts, ela vai receber um pouquinho a mais, ó. Porque o capacitor diminui essa voltagem e transforma ela em corrente, né? Ele absorve os pulsos. Então, quando a gente vai carregar a bateria de lítio, pilha, a gente usa o capacitor, que a gente não vai estar dando pulso na bateria. Agora, quando é baterias de chumbo que a gente quer desulfatar, aí a gente tira o capacitor, certo? Essas baterias aqui pequenas, até quanto eu carrego? Carrega essa bateria até ela atingir 15,30, ó. Já está cheia, tá vendo? Porque ela estava parada muito tempo, mas já estava carregada. Então o que eu faço agora? Desligo, descarrego, desliguei o sistema, a voltagem volta para a voltagem da bateria, o nosso LED está apagando. Descarrega essa bateria, usa normal, depois, quando ela estiver em 12 volts mais ou menos, põe para carregar e deixa carregar até 15 volts. Essa bateria pequena, com o capacitor que eu expliquei aqui, ó, assim, né? Com o capacitor de 5 microfarads em 220 volts, vai mandar 350 miliamperes de corrente de carga. Então, se você for carregar uma bateria de moto ou de no-break com um capacitor de 5 microfarads, põe para carregar a bateria e deixa ela ir até 15 volts. Carrega até 15, depois descarrega, normal, com as suas lâmpadas, com o seu LED, com o seu motor, depois torna a carregar até 15. Então, alguns ciclos até 15 vai fazer bem para desulfatar a sua bateria, certo? Se for baterias de lítio, você vai conectar esse capacitor para carregar pilha, outro tipo de bateria, ou até para bateria de chumbo também pode ser, mas aí ela não vai receber os pulsos mais. Aí é o capacitor que vai receber os pulsos e ele vai mandar só corrente para a bateria, certo? Então, para carregar uma bateria de moto deve levar talvez umas 5 horas, 4 horas para carregar uma bateria de até uns 9 amperes, ok? Só um último detalhe que faltou falar é com respeito ao consumo, né? O pessoal me perguntou, mas quanto consome? Olha, sinceramente eu fiquei em dúvida. Eu achava que consumia pouco, porque pegava direto da rede elétrica com o capacitor. Quando eu fui medir num dos meus vídeos lá que você pode ver no outro canal, o consumo parecia bem alto, parecia que era um consumo de 60 watts ou 100 watts, o mesmo consumo daquele outro que usa uma lâmpada, que é exagerado, né? Você vai gastar 100 watts para pôr 10 numa bateria. 10 watts, então você está perdendo muita energia. Então a opinião do pessoal ficou dividida. Uns disseram que aquela leitura que eu fiz estava errada e que o consumo era menor e que era muito econômico esse sistema. Outros disseram que a leitura estava certa e que o consumo era alto. E isso eu não sei dizer. Um colega falou que ele usou um watímetro na entrada aqui, né, antes de alimentar o carregador, e o consumo era baixo, né? Então eu não sei dizer o consumo, se é alto ou se é baixo, né? Eu recomendo para carregar baterias de lítio ou pilha, carregadores de celular ou outros que vão ser mais eficientes, mais econômicos. Esse seria mais indicado para baterias de chumbo, né? Para desulfatar e para carregar. Mesmo assim seria para usar de vez em quando. Como assim? Você faz uns 5 ciclos de carga e descarga com um carregador capacitivo, você vai ver que a bateria vai melhorar, essas de chumbo. Depois você volta a usar o seu carregador normal, certo? Aí depois de um mês você achou que reduziu de novo a capacidade da bateria, faz mais uns 5 ciclos de carga e descarga com esse. Então você não vai ficar usando direto esse para carregar sua bateria. Você vai usar ele para melhorar ela e depois volta a usar o carregador comum, certo? É assim como eu uso e a minha sugestão seria essa. Tem gente que usa só isso para carregar as baterias. Daí fica a critério de cada um, tá certo? Bom, essas eram as informações que eu gostaria de passar. Espero que você goste, espero que seja de ajuda. Não deixa de assistir os outros vídeos na playlist desse canal, do outro canal, para você entender direitinho como que funciona esse sistema, tá certo? Senão você pode ficar fazendo perguntas que já foram respondidas lá, tá certo?
Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas, né? Porque sempre surgem mais dúvidas e eu tento fazer o mais claro possível para aquela pessoa que é leigo, que está começando agora, tá certo? Então, já que eu estou realmente, novamente falando dos leigos, né? Assim como eu, lembrando de novo que isso aqui dá choque se a gente põe a mão ali, certo? Então, a gente usou o resistor com o LED para descarregar o capacitor, para indicar que está ligado, o fusível para proteger, para não queimar sua bateria. Mas, de qualquer forma, você primeiro conecta a bateria para carregar e depois é que você vai ligar na tomada. Assim você vai reduzir o risco de tomar choque, tá certo? E também a precaução, fazer isso talvez numa caixinha de plástico, assim por diante. Espero que vocês gostem, galera, certo? Desculpa de eu ter falado demais, espero que eu tenha esclarecido. Sucesso nos projetos e um forte abraço. Até a próxima. Valeu!